Olá, tudo bem? Estamos chegando mais uma vez com Fernando Alberto, sempre por perto, em 3 pontos, para você aqui pelo YouTube e também pelo Facebook. São 3 pontos hoje, nesta segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2019. No entanto, eu não quero apenas que você ouça ou assista o vídeo, mas que você também comente e compartilhe. Faça a gentileza de estar passando para frente esta reflexão, mesmo que você discorde, deixe nos comentários a sua discordância ou a sua opinião favorável. Até daqui a pouco com os 3 pontos de hoje. Olá, no meu primeiro ponto de hoje, nesta segunda-feira, eu venho trazendo para você a avaliação de uma situação que é vexatosa para a Folha de São Paulo enquanto se pretende órgão de imprensa. A Folha de São Paulo publicou um editorial ameaçando o presidente da República, ou pelo menos sugerindo isto através de uma frase que veio em letras garrafais no seu editorial, dizendo: Bolsonaro terá que ser contido de fora para dentro, assim como uma criança que passa dos limites. E ainda enfatiza: como os limites que se dão a uma criança, porque ele não se contém, terá que ser contido. Segundo a Folha de São Paulo, Bolsonaro não deveria atacar os jornais que o atacam, beneficiando os jornais que o elogiam. Trecho que a Folha publicou em relação a isso diz: Jair Bolsonaro não entende, nem nunca entenderá, os limites que a República impõe ao exercício da presidência. Trata-se de uma personalidade que combina leviandade e autoritarismo. Será preciso, então, que as regras do Estado Democrático de Direito lhe sejam impingidas de fora para dentro, como os limites que se dão a uma criança. Porque ele não se contém, terá que ser contido pelas instituições da República, pelo sistema de freios e contrapesos que até agora tem funcionado na jovem democracia brasileira. Isso aí é a fala da Folha de São Paulo. E ainda completa e diz: o Palácio do Planalto não é uma extensão da casa na Barra da Tijuca que o presidente mantém no Rio de Janeiro, nem os seus vizinhos na Praça dos Três Poderes são os daquele condomínio. Só uma coisa se esquece a Folha de São Paulo: que o brasileiro deixou de ser idiota e começou a discernir quem é que estava jogando contra o Brasil, especialmente na grande imprensa. E o brasileiro não se esqueceu das fake news estabelecidas pela Folha de São Paulo, não se estabeleceu do casamento da Folha com Datafolha em pesquisas espúrias, não se esqueceu da condição dos ataques covardes feitos ao presidente Jair Messias Bolsonaro, muitas vezes infundados. Esqueceu-se que eles não estão falando só a respeito do presidente eleito, mas estão falando daqueles que o apoiam, daqueles que também estão e já romperam como assinantes desta ou deste que um dia se pretendeu órgão de imprensa, mas se tornou um órgão de militância. Nós sabemos quem é a Folha de São Paulo, especialmente quem acompanhou desde 2014 o seu posicionamento em relação às denúncias quanto ao que havia acontecido no Brasil. Não foi a Folha de São Paulo que levantou essas denúncias, não. Foram outros órgãos que ousaram divulgar. A Folha jamais esteve à frente de um processo dessa natureza e posicionou-se o tempo todo contra a eleição do presidente Jair Messias Bolsonaro. Portanto, a gente sabe quem é quem nessa história. Está de parabéns o presidente por retirar dos órgãos públicos, especialmente ligados ao executivo, as assinaturas deste jornal, que é um jornal de militância. Assim penso. O meu segundo ponto de hoje trata de coisas muito boas que as pessoas podem estar fazendo. Aliás, quantas vezes a gente tem uma ênfase especial naquilo que as pessoas estão fazendo de ruim. Mas ontem nós tivemos na comunidade Batista Betel, em Francisco Beltrão, a formatura de mais uma turma do STEBET, o Seminário Teológico das Comunidades Batistas Betel, em todo o sudoeste do Paraná e o oeste catarinense.
nós temos o nosso seminário e estamos formando turmas para a condição do trabalho ministerial em prol da obra de Deus. São pessoas que, não apenas na nossa instituição, mas em instituições tão variadas, teológicas, sérias, procuram se preparar para servir a Deus e para servir a sociedade, sendo relevantes no seu dia a dia, nas suas funções pessoais, e não necessariamente serão todos pastores, missionários, obreiros, mas serão pessoas cada vez melhores para uma resposta às demandas sociais e espirituais as mais variadas. E nós temos nesta iniciativa daqueles 4 formandos que ontem pegaram o seu diploma, concluíram o seu curso e celebraram o seu dia, algo muito especial que traz para os horizontes da humanidade também auspícios de esperança, porque existem pessoas ocupadas com coisas boas. Ao lado disso, tivemos nesse final de semana mais uma ação também de jovens da comunidade Batista Betel, que aqui em Francisco Beltrão já haviam feito, junto ao Enem, uma abordagem àqueles que iriam fazer o Enem, oferecendo ali um bombom, uma oração, um abraço, e fizeram isso novamente aqui hoje relacionado ao trabalho com os vestibulandos, especialmente os vestibulandos para a UniOeste, né, que receberam ali o mesmo carinho desses jovens que doaram seu tempo para inspirar alguém. A gente precisa de mais pessoas que pensem assim, que queiram se preparar para fazer coisas boas e para ser relevantes no seu tempo. Os parabéns à instituição a qual participo também, que é o STEBET, formando os seus formandos que concluíram seu curso, aos formandos e familiares, e parabéns também aos jovens renascidos, né, que é o nome do grupo da Comunidade Batista Betel em Francisco Beltrão, que está fazendo esse trabalho, né, o Impacto Jovem, desenvolvendo esse trabalho junto aos estudantes que aflitivamente vão para os vestibulares e têm esse estímulo de um abraço, uma oração, um bombom, um carinho, um estímulo. Isso é, de fato, a gente viver a vida cristã e inspirar pessoas, e esse é um grande desafio para todos nós. No meu terceiro ponto de hoje, falo sobre a efetividade dos partidos. E falo disto com uma certa propriedade. Se não, vejamos, a maior parte de nós vota sem estar necessariamente filiado a algum partido. E alguns de nós passamos a ter predileção pelas siglas partidárias como se fossem verdadeiros times de futebol. Eu já vi pessoas, famílias, e vi também cidades divididas por números e siglas partidárias. E as paixões que eram demonstradas pelos adeptos de cada sigla pareciam muito com aquelas paixões clubísticas que nós vemos em ambientes esportivos. Ainda que a corrupção se instalasse, ainda que se efetivassem administrações comprometidas, administrações de fato sem o lastro de credibilidade, as pessoas não abriam mão do seu clube, do seu time, do seu partido. É assim que muitos tratam a questão política. Talvez agora, nesse tempo em que estamos vivendo, nós estejamos despertando para o fato de que as siglas partidárias muitas vezes estão distantes daquilo que nós, como cidadãos, realmente necessitamos, desejamos e exigimos. Aliás, os interesses das siglas partidárias estão muito mais ligadas aos seus projetos de poder, à sua forma de se locupletar, à maneira de estabelecer-se à frente de um partido, cada indivíduo que o consiga fazer, e estabelecer consigo seus pares para ali manter o poder e conquistar o poder para, de fato, estar gestando não uma nação, um estado ou um município, mas gestando um
projeto de poder próprio, como nós vimos acontecer aí no nível nacional e recheado de atos corruptivos. Na realidade, agora nós vemos a queda dos vetos do presidente Bolsonaro, especialmente aqueles ligados ao fundo partidário, para viabilizar as candidaturas, para financiar os partidos, e de novo o Congresso, derrubando esse veto, pretende ampliar ainda mais a soma vultuosa de dinheiro público que possa financiar os partidos. Será que isso deveria ser assim? Bom, cabe uma reflexão. A gente pode escolher votar em pessoas ou a gente necessariamente tem que votar em partidos? E, na realidade, se é possível votar em um candidato avulso, será que esse candidato avulso tem alguma voz, mesmo que a Constituição lhe permita se candidatar sem nenhum lastro partidário? Será que teria alguma voz no sistema em que vivemos? Acho que a gente tem que repensar muito o que está por aí, o que está proposto, porque é esse sistema que tem comprometido os destinos da nossa nação. A gente precisa realmente levar a sério o que tem acontecido em todos os âmbitos, do legislativo, executivo, inclusive no judiciário, e ver se esse sistema nos tem, como sociedade, favorecido. Eu questiono muito. Gostaria muito de poder trabalhar com a eleição daqueles em que acredito, mas muitas vezes fico olhando para isto e olhando para um sistema onde a maioria de nós não está inserido em um determinado partido por filiação, vota por acreditar na proposta de alguém e se esquece que esse alguém, antes de ter o compromisso comigo, que o elegi, com você que o elegeu, tem compromisso com a agenda do seu partido. E ai deste indivíduo se fugir a essa agenda. Por outro lado, se for possível uma candidatura avulsa, não terá apoio para desenvolver nenhum tipo de projeto, porque está fora do sistema. Veja em que buraco nos metemos. É assim a política brasileira. Mas eu acredito que a reflexão de tudo isso, como nós pensamos aqui em 3 pontos, pode ajudar a viabilizar um outro caminho, a rever os processos democráticos da nossa nação e aprimorá-los, para que realmente tenhamos como população voz e vez. É assim que eu penso. Um grande abraço e até a próxima vez com Fernando Alberto, sempre por perto em 3 pontos.